Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy. Por que o azar me persegue? E no episódio de hoje, estamos gravando no dia 16 de 6 de 2025, às 23h42 da noite. É uma segunda-feira. Eu nunca mais postei nada nesse podcast, já faz 2 semanas. Eu até gravei o episódio na última semana, né? Eu gravei um, só que eu olhei assim e pensei, puta, ficou muito ruim, ficou muito ruim. Só que eu tô num certo dilema se eu posto o episódio ou não, porque eu, pô, gravei o bagulho, eu não quero botar fora, porque senão é um trabalho que eu desperdicei à toa. Mas também foi uma merda, entendeu? Foi o episódio 50, esse aqui é o episódio 50. Tem 50 episódios, mais ou menos um ano e meio que eu estou falando pra esse podcast, porque eu tinha vários podcasts, daí eu sempre na metade eu deletava, e aí depois eu, aí tipo, não vou mais gravar. Aí depois eu voltava e ficava, não, pô, já vou gravar. É uma parada que eu curto fazer, mesmo que ninguém me escute. Quer dizer, mesmo se eu fosse um bilionário, cara, mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, cara, eu iria continuar fazendo isso aqui. Foda-se. E eu acho que eu até iria contratar mais gente pra fazer corte, fazer uma parada mais legal, assim, mais maneira. Porque eu faço os cortes, mas pode ninguém ver, né? E ainda mais que é o seguinte, esse podcast, além dele ser completamente aleatório, porque eu falo de trocentos mil assuntos completamente diferentes, e 300 mil temas diferentes, um misto que eu falo sobre o mundo, sobre minha vida. E aí eu também tenho lá a minha frequência pra postar uma merda. E, tipo assim, eu acho que o ápice foi eu postar 2 episódios por semana, né? Tipo, eu consegui assim, tipo, caralho, porra, consegui postar 2 episódios por semana. Só que também, aí tipo, até tinha umas views assim, só que ninguém interagia. Então pra mim é umas views que, enquanto ninguém interagiu, eu não consigo conceber que eu estou sendo visualizado. É um bagulho meio artificial ainda. E eu nem tô exigindo muito, na verdade. Tipo assim, eu sempre me contentei. Talvez isso aqui não. Que talvez não, que isso aqui não é um podcast famoso, tipo, que, nossa, que atrai muitos ouvintes e tal. Eu acho normal, eu acho compreensível, até porque não é todo dia que eu vi um cara metido a jornalista e meio humorista falando sobre qualquer bosta. É completamente aleatório. Igual esse podcast é. E aí, o que eu tava falando? Tá, daí, tipo, se eu postasse, se eu tivesse umas 50 views por episódio, eu já ia ficar muito feliz. Porra, eu ia ficar muito contente. Se tivesse umas interações ali e tal. Ah, eu já ia ficar feliz, entendeu? Já ia ficar contente, falar, porra, o canal tá crescendo. Eu tô ficando. Eu não tô falando pra ninguém. E essa parada, eu não tô falando pra ninguém nessa fase da Terra. Eu acho que eu vou começar pensando se eu faço tipo. Eu acho que eu vou começar a fazer as minhas thumb, eu acho que eu vou começar a fazer inteligência artificial mesmo. Foda-se. Essa parada de artista contra a inteligência artificial eu acho um absurdo, cara. Tudo isso. Você é progressista, né? Eu adoro falar mal de progressista aqui porque o conservador, ele, por si só, ele já é meio animal, entendeu? Porque assim, o conservador médio, ele lê o Platão, ele lê o Santo Agostinho Maquiavel e ponto, acha que entendeu o mundo todo e quer a monarquia ó, da República do Platão, aquela bosta lá, que apesar de ser interessante e tal, não se aplica à realidade de hoje. E acho que o mundo é isso, é isso e religiões evangélicas. Até eu mudei um pouco minha opinião sobre religião evangélica quando eu conheci um pastor, muita gente boa, inclusive, e me deu os bons argumentos para todas as minhas ressalvas que eu tinha com a religião evangélica. Ele me deu bons argumentos contra. Eu falei, porra, faz um sentido agora, um sentido faz. E aí o progressista, ele é tão animal que ele, tipo assim, ele olha pra inteligência artificial e ele olha, putz, não tem como parar a tecnologia, vamos ver uma maneira de fazer isso aqui, se adaptar e, enfim, fazer a parada mais real, assim, mais real não, mas tipo, mais, como lutar por um mundo melhor, tá ligado? E aí, discutir a maneira de uma parada certa, uma maneira mais profunda. Só que o progressistinha, ele olha pra inteligência artificial e ele diz, nossa, meu Deus, estão roubando, they are taking our jobs. Sabe que nem o Donald Trump com o imigrante? Essa piada do Rafinha Bastos. Mas, tipo, tá, é compreensível a tua preocupação com inteligência artificial.
É, na verdade, muito compreensível, na verdade. E só que não tem como parar a tecnologia, cara. E ficar ofendido por causa disso eu acho meio bosta. Eu acho muito. Me soa. Me soa muito conservador. Essa posição, tipo. Ai, porque tem que valorizar o processo que foi feito. Beleza, tudo bem. Acho compreensível. Mas vamos ser sinceros, quando tu olha uma obra de arte, tu não pensa nisso. Tu pensa, pô, que bagulho foda. É isso, tá ligado? E é uma parada meio inevitável, sabe? Não é que eu não entendo, mas é que é inevitável. Tipo, eu achei assustador quando o bagulho de deepfake. Isso aí eu acho assustador mesmo. Isso aí tinha que botar alguma lei, alguma coisa ali. Isso aí tinha que ter alguma coisa. Mas o bagulho de arte eu acho meio foda-se, porque não tem muito o que fazer, tá ligado? É isso, é nerf ou nada, tá ligado? O que eu tava falando? Eu tava falando sobre podcast. Eu tava falando sobre o que eu queria fazer pra mudar e ter mais view, né? Cara, eu acho que eu vou. Acho que eu vou mudar o design. Acho que talvez só o papel de parede. Mudar o papel de parede aí ia ficar melhor, assim, tá ligado? Botar uma parada mais maneirinha. Talvez uma parada mais simplista também. Acho que eu vou fazer um rádiozinho desenhado e foda-se, é isso. E aí esse vai ser o louco. E também eu vou fazer os episódios mais curtos. Porque tem os episódios que eu faço. Deixa eu coçar minha cara. Tem os episódios que eu faço que é tipo assim, passo a luz. Agora tem umas vezes que ilumina toda a minha cara, assim, toda a minha cara. E aí fica o Gasparzinho de branco. Ah. Merda. Essa luz é uma bosta mesmo. É foda, cara. É foda. Tem que lidar com a vida como ela é. E aí. Eu faço esses episódios aqui, eles são de fato muito longos. Ah, que merda, bosta. Perdão aí a todos. Pera aí. Pronto. Melhorou. E aí eu faço o episódio lá. E aí eu, tipo, eu tô pensando, pô, que maneira que eu posso arranjar, conseguir mais view? Porque eu tenho que conseguir a tua view em 30 segundos. Então tem que ser das maneiras mais, assim, maneiras mais pútridas possíveis. Eu acabei de inventar, nem sei se essa palavra existe. As maneiras mais horríveis possíveis, entendeu? Pra te ter atenção, pra tu olhar o episódio e pensar em se inscrever. Só que a questão é que os últimos 50 episódios eu não fiz isso. Ou eu tentei fazer e não deu certo. Então, o que eu posso fazer pra melhorar? Não sei. Não sei. Talvez, assim, se eu postasse com uma certa frequência, já ia ajudar. Já ia ajudar. Já é um bom passo. Mas não é sempre que eu consigo, entendeu? E também, o foda, isso é a parada, assim, ó, a sociedade do TikTok, ela não aguenta podcast de meia hora. Eu já tento fazer mais ou menos curto, né? Meia hora. Só que eu, vou, não, às vezes eu faço mais perto dos 40 minutos, mas eu vou ter que fazer 20 minutos, tá ligado? E é isso. Tem que fazer 20 minutos. Só que toda vez que eu tenho episódio para gravar, eu tenho um monte de coisa pra falar. Tenho muita coisa pra falar. Falar sobre o mundo, sobre a minha vida. Uma série de caralhada de coisa pra falar. E aí eu tenho que falar tudo em 20 minutos. Impossível, cara. Impossível. Entendeu? E nem minha mãe falou: Ah, pô, tu tinha que voltar a fazer terapia. Esse podcast já é minha terapia. Eu já falo tudo que eu quero. Ninguém escuta, mas eu falo. Foda-se. Alguém vai ver isso aí. Quando eu morrer, ou quando eu ficar o fodinha, entendeu? Tipo, assim, eu penso muito nisso. Tipo, assim, no futuro, que eu fico um escritor foda, um artista foda. Aí o cara vai ver, lá atrás do caralho, o cara falava pra ninguém, mas continua. Então, exatamente, entendeu? Esse é o ponto. A minha mãe ela tem uma frase que ela vive falando, né? Uma frase de coach que eu acho insuportável, mas quando eu tô. Não vou dizer que eu tô pensando em desistir, eu nunca pensei em desistir disso aqui. Mas quando eu tô meio cansado de falar pra ninguém e ninguém me escutar, eu repito a frase dela, que ela sempre repetiu pra mim, que é aquele que crê na vitória. Não, aquele que crê na vitória conseguirá plenamente, vírgula, eu conseguirei. Uh! Coach vida. Pablo Marçal. Uhul. Daí é meio isso. Eu falo pra ninguém. Mas foda-se. Segue a vida. E tem algumas coisas aí que aconteceu na minha vida. Por exemplo, agora eu estou trabalhando numa rádio, uma web rádio da minha cidade. Eu não vou falar qual é, porque eu não quero que alguém que me escute ah, saiba onde é que eu moro. E saiba onde é que eu trabalho. Não quero. Mas,
É legal, cara. É legal lá. Apesar de eu semana passada não conseguir ter ido. Estava doente. Tava mal. Ah, isso é um estágio não remunerado. Eu faço de graça, mas eu ganho experiência. E é bastante coisa. É legal, assim. Eu gosto de estar lá e tal. É maneiro. O cara, ele tá há bastante tempo já produzindo. Eu quero aprender bastante coisa. O cara é o meu chefe. Gente boníssima. Muito legal ele. E o que falta pra ele é gente pra fazer a rádio ficar maior, né? Porque senão a rádio tem muito potencial ali, sabe? Tem muito potencial de se tornar algo maior. Isso é uma rádio evangélica, que as quais. Eu não vou dizer que eu não tenho nada contra o evangélico. Eu só sou crítico, né? Sou crítico. Não é o evangelismo em si que eu sou crítico, mas sim a picaretagem que tem muito em torno disso, né? Tem muito, qualquer religião. E por isso que quando tem o conservador, ah, assim, a parada do conservadorismo é muito ligada a um fundamentalismo religioso, que eu não concordo nem um pouco. Mas, tipo, de resto, e a questão do preconceito também, tal, eu acho meio foda-se, assim. Tipo, ah, esse fundamentalismo e preconceito que tem em muitos setores conservadores, e que infelizmente não é o caso do meu chefe, mas acontece muito em pessoas que são evangélicas e religiões ca- cristãs, na verdade, né? O cristianismo é muito conservador, assim. E aí, enfim, daí, tipo, eu vejo aquilo e eu digo, puta, não dá também. E do outro lado, a gente tem o progressista que tem aí qualquer merdinha da birra, sabe? Qualquer coisinha. Conservador também, tipo, que nem teve coisa lá das Olimpíadas. Ai, nossa, meu Deus, eles botaram a Santa Ceia com os gays, os viados lá. Tá, cara, foda-se, entendeu? Tanto faz, tá ligado? Não é nada da tua vida, por que que tu vai ficar implicando as coisas dessas? Aí o progressista também tem as coisas que, prendeu o Léo Lins. É burro, é idiota. É mesmo conservador também, entendeu? A favor da prisão do Oruan lá, do MC Pose, cara. Deixa o cara fazer a música dele, paz, bicho. Tá ligado? Tá ligado? Mas o cara é um arrombado. Ele é mesmo. O Oruan é um arrombado mesmo. Entendeu? Mas assim, tu quer procurar os crimes que ele tem suspeitos de ter cometido, não vai ser na música dele, vai ser na vida pessoal dele. Entendeu? Cara, e o Brasil, a questão de segurança pública no Brasil é muito mal debatida. Eu já falei várias vezes aqui nisso, inclusive. E aí se reflete essa questão do Oruan, do Trap, que tem uma certa ligação com o crime organizado e tal. Felizmente, né? Não deveria ser assim. Ah, É que, tipo assim, teve um debate até recentemente entre o MC Smith e o Arthur Duval. Assim, eu não conhecia o MC Smith, mas depois que eu mal vi o debate, eu já cheguei a conclusão que aquele cara é um animal, assim. Tudo é respeito. Talvez eu converse com ele algum dia pessoalmente, eu vejo que ele é um cara legal. Mas assim, ele manda uns argumentos muito merda. Ele foi triturado, entendeu? Pelo Arthur Duval, tá ligado? E eu sinceramente acho que se eu debatesse com o Arthur Duval, eu não iria ir tão mal quanto ele foi. Eu acho que eu iria bem até, tá ligado? Porque ele foi tão triturado, tão amassado, entendeu? Que deu uma vergonha alheia. Quando o cara ele mandou assim, que o traficante é um empresário. Porra, vai tomar no meio do cu, cara. Pelo amor de Deus, deixa de ser sem noção, cara. Cara, assim, tem essa questão também que ele fala, mas ele só. As pessoas pensam, mas ele só está vendendo droga. Até aí tudo bem. Até aí ok. Mas não é só isso. Crime organizado, é violência. É toda a questão por trás, tá ligado? Não é só, estou vendendo droga. Não. Eu estou vendendo droga, eu estou assassinando pessoas, eu estou condenando pessoas a um estado paralelo, tá ligado? E aí tem esses progressistas que tipo que tem que costuma, não vou dizer, não é conivente a palavra, mas é conveniente para eles, é mais conveniente para os esquerdistas, tipo, ser mais relevante e conivente com esse crime organizado, porque muitas vezes tem, tem uma ligação, assim, porque a polícia é muito filha da puta do Brasil, aí acaba tu tendo escolher errado. Só que a questão é a seguinte, a polícia no Brasil é muito violenta,
Isso é verdade. A PM do Brasil não serve ao povo, infelizmente. E criminoso muito menos. E aí tem uma direita que aí escolhe o lado, eu vou ficar do lado da polícia e acha certo essa matança toda da polícia. E uma esquerda que acha certo esse Estado, não sei se certo é uma palavra muito forte, mas que é conivente com esse Estado paralelo que a criminalidade criou. E é engraçado porque o progressista fala muito em democracia, só que ele não se liga que a bandidagem, o Estado paralelo, o crime organizado também corrói democracias. Assim como tem uma direita conservadora, tá ligado? Que acha lindo El Salvador, que é uma ditadura, tá ligado? Que quer matar todo mundo, entendeu? Então aí tu tem que escolher entre esses bandos de animal que tem aí, e é isso. E aí o debate do MC Smith com o Arthur Duval foi um pouco isso, assim, foi um pouco, pô, mas o bandido, mas ele nem é tão, e o outro falando, mas a polícia também, e ficou isso, entendeu? Ficou uma coisa rasa. Eu acho, e esquerda não sabe debater segurança pública de maneira inteligente, porque não tem propósito nenhum, não tem projeto, tá ligado? Só, pô, entra muito naquele argumento assim, mas a criminalidade acontece porque não existe educação, escolas de tempo integral que deixam as crianças dentro das escolas, de educação ao invés do crime. Tudo bem, mas não resolve a curto prazo a coisa, tá ligado? Não resolve as coisas a curto prazo. Enfim, essa parada, entendeu? As instituições do Brasil são muito. As pessoas não confiam nas instituições do Brasil. Isso é perigoso, entendeu? Porque a gente tem pessoas que têm mais medo da polícia do que do bandido. Isso não poderia acontecer, entendeu? Só que é uma realidade, tá ligado? Infelizmente é uma realidade. Deveria ter uma reforma na polícia, uma reforma na cadeia, para o bandido parar de ser. A prisão parar de ser faculdade de vagabundo. Infelizmente é. Enfim, eu entrei nesse assunto totalmente aleatório. Eu também não adianta eu falar do Léo Lins também, porque assim, a minha opinião eu sempre falei aqui, eu acho que censura nunca é a solução, eu sou um cara mais, uma liberdade de expressão bem ampla, não vou dizer restrita, mas bem ampla. Ah, e tanto o caso do Oruan, tanto o caso do Léo Lins, eu acho que é de novo a estupidez do conservador e a estupidez do progressista atuando e agindo para os seus próprios interesses. E o Brasil virou isso, entendeu? O Brasil virou isso. Escolha o seu animal favorito de político. Inclusive do MBL, eu vou entrar em outro sério, já tá dando tempo de acabar o episódio, foda-se. Tem do MBL ali, é curioso isso, porque o MBL, eu não acho que o MBL seja propriamente fascista, mas é muito populista. O que eu quero dizer com isso? É uma galera que quer lacrar, quer fazer qualquer coisa por view, pra conseguir voto, tá ligado? Qualquer coisinha pra ganhar mídia mesmo, pra conquistar espaço, polariza, vive de polarizar o debate com umas coisas muito rasas, sabe? Tem um pouco de fake news ali no movimento do Brasil Livre, mas até aí também outros movimentos também teve. Então é merda, mas é, acontece em todos, basicamente. E querendo ou não, o MBL, assim, o MBL é triste falar isso, mas é o melhor que a direita já produziu, tá ligado? E eu não acho o MBL liberal, acho o MBL conservador, mas eu não acho reacionário. Tem membros dentro do MBL que são reacionários, assim como tem. Eu concordo com a galera que é bolsonarista, falou que o MBL é meio que o PT, é meio parecido com o PT, assim. Mas não no sentido de que quer dizer que o Bolsonaro então é melhor. Não, o Bolsonaro é pior que os dois. O que eu quero dizer é que, tipo assim, pô, tu vai ver similaridades do PT, assim, vai. Poderia falar de todos os espectros, dos quatro principais espectros políticos, né? O PT, o Ciro, Bolsonaro e o MBL. Então, todos eles têm seus ditadores favoritos. PT com Venezuela, Bolsonaro e MBL com El Salvador, Ciro Gomes com Getúlio Vargas, enfim, whatever. O que eu tô querendo dizer aqui é que o MBL ele chega ao ponto, ele tem um lado autoritário e conservador e reacionário, mas assim como o PT tem um lado stalinista, um lado autoritário também, mas nunca chega ao ponto propriamente de uma ditadura, nunca chega ao ponto propriamente de algo muito significativo, sabe? Então, no Brasil as pessoas se acostumaram com o autoritarismo, sabe? Ou acostumaram com
as pessoas censurando, as pessoas cerceando, palavra bonita, sua liberdade de expressão. E aí o MBL é triste, mas o MBL se tornou o melhor que a direita produziu hoje politicamente, pelo menos nos últimos 10 anos. Vai. A gente pode falar de outros partidos, tipo o PSDB e tal, mas o PSDB nunca se assumiu um partido de direita, né? É difícil, mas foi o declínio do PSDB foi botar o Alckmin e o Aécio Neves, né? Aí, aí fodeu. O problema foi ali, entendeu? Aqueles dois ali que acabaram com o partido. Depois, assim, outra coisa que é interessante comentar também é que, tipo, o PSDB morreu, né? Desde 2014 nunca mais chegou no segundo turno e tal, e nunca teve relevância majoritária, assim, no Brasil, assim, em eleições e tal. Eu acho que o futuro do PT é um pouco, assim. O futuro do PT vai ser um pouco isso. Resta saber qual partido vai substituir. Eu acho difícil ser o PSOL. Até porque o PSOL, eu mesmo não consigo levar a sério o PSOL. O PDT é pequeno, e tem o PSB, que talvez seja alguma coisa. Também acho de centro, não acho de centro-esquerda, que nem todo mundo fala. E aí o que eu tava falando era do, do, do PSDB e dessa direita, assim, porque. Eu nem me lembro se era isso. Eu me lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar é, tipo, os últimos 10 anos, por exemplo, eu cresci em 2005, né? Eu nasci em 2005. Eu virei adulto com 18 anos, oficialmente pela lei, em 2023. 2023. Isso aí. E aí, a minha geração, por exemplo, 10 anos eu tinha 2016, quando eu comecei a acompanhar, me ligar um pouco mais no mundo, assim. E aí foi quando deu o golpe da Dilma e tal. E dentro da Dilma, passou-se os dois governos do Temer, o Bolsonaro, e esse governo do Lula. E ainda teve os outros anos ruins da Dilma, foi um ano e meio mais ou menos, eh, de política ruim, econômica ruim que ela tomou e tal. Entretanto, porém, inclusive a reeleição da Dilma foi do início do fim, né? O declínio do Brasil foi ali. Mas o que eu estava falando é que tem uma geração inteira que, primeiro, não sabe que o FHC, por exemplo, é um candidato de direita que trouxe o plano real, que tem suas qualidades e seus defeitos, e que principalmente não vê diferença, não viu contribuições da democracia para o povo, tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Ah, anos 90 tu teve Plano Real, depois Bolsa Família e depois os 3 primeiros anos do governo Dilma que teve um relativo sucesso. Se não me engano, foi o presidente com mais aprovação e depois com uma queda muito grande. Então foram, e ainda teve o Itamar Franco, então foi mais ou menos quase 20 anos em que as pessoas viam ali a democracia funcionando. E com qualidades, e com debatendo. Não debatendo, não, palavra muito forte, porque o debate nunca foi. Hoje as pessoas discutem mais política que antigamente, eu tenho essa impressão, mas as pessoas viam a mudança das políticas públicas acontecendo. E hoje, tipo, desde a Dilma é só crise. A gente, tipo, uma inflação alta pra caralho, entendeu? E aí que nem. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, muitos meus amigos, na verdade, assim, não são bolsonaristas, mas eles estão certos em dizer, por exemplo, pô, quando era o governo Bolsonaro, a inflação era menor. Ele não tá errado nisso. Eu acho muito ingênuo, para não falar animal, mas como é meu amigo pega o lé, que achar que, por exemplo, Bolsonaro ia consertar a inflação. A gasolina chegou a R$ 7 no governo Bolsonaro. As coisas também iam ficar caras, sabe? Entendeu? Só que o que não se entende é que tanto o governo, esse governo e o governo Bolsonaro, por exemplo, não criaram estoque de alimentos para conseguir regular o preço do alimento quando a safra não estivesse boa e conseguir não deixar cara a parada. Que é uma parada que pesa muito no bolso do brasileiro. Outra parada também, nenhum dos dois viu isso. Entende? Então, por isso que eu tô falando que isso que está acontecendo no governo Lula também iria acontecer no governo Bolsonaro. Assim, assim os dois primeiros governos do Lula tiveram essas duas políticas principais, que é Bolsa Família e reajuste salário mínimo. Duas coisas que ele não fez. O resto é igual. Entendeu? O resto é Eletrobras privatizada, Petrobras privatizada. Essa lógica de, tipo assim, a gasolina baseada no preço do dólar, aí fica mais caro e a galera não. E é tudo movido a carro, a infraestrutura do país é movida a carro. Então afeta o preço de tudo diretamente. Bolsonaro e Lula não mudaram isso. Por isso que eu tô falando que é igual.
esse modelo, esse projeto de país é igual. Não tem diferença. As coisas continuam a mesma. Então, enfim, a diferença é que é um fascista que quer a ditadura, que isso, né? Tentou um golpe de Estado e queria, e o outro, tipo, é um. Vai pra uma ditadura bem lenta, devagar, sabe? Que dá pra parar ali, e outro, mas vai aos poucos, tá indo, sabe? PT é um partido autoritário. É meio isso, entendeu? Enfim, acho que tô falando demais já, né? Eu queria falar mais, mas eu não posso. Tem que deixar eu ver se esse episódio vai ter um pouco mais de view, né? Vai fazer 20 minutos, mas dá 25 minutos. Eu vou falar muito mais, muito mais, muito mais. Vê se eu gravo outro episódio daqui a pouco. Foda-se. Enfim, espero que você tenha gostado desse episódio. E eu tinha muito mais coisa pra falar. Muito mais coisa, muito mais coisa. Mas eu tenho que parar. Espero que você tenha gostado. Espero que você dê o like, se inscreva, compartilhe. Tá bom, eu já falei, dá o like. E se puder ver as coisas que eu escrevo embaixo, tal, tem umas paradas que eu escrevo também, desenho. Enfim, muito obrigado. Até a próxima e